Fala, meus amigos e minhas amigas do NUSSE Concursos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Wendel Castellano, sou professor das matérias de administração aqui no NUSSE, gestão de pessoas, administração geral, administração pública, atendimento, vendas, marketing, negociação, enfim, esse universo maravilhoso das matérias de administração, que eu, pelo menos, sou muito apaixonado por essas matérias. E eu desejo passar para vocês aqui do NUSSE Concurso, para quem vai fazer TSE e TRE, essa mesma paixão pelos assuntos de administração que são tão importantes nessa prova. Pois é, galera, olha só, a carreira é administrativa. Então, como sempre, o Sebrasp foca em administração. É assim desde 2012, 2014, com as provas do Sebrasp, que antes se chamava CESP, e continua sendo igualmente importante. A gente vai conversar um pouco no início dessa live sobre quais são as matérias de administração que estão no seu edital, tanto para técnico quanto para analista, mas focando principalmente técnico. E aí eu vou mostrar para vocês algumas questões do Sebrasp sobre diversos assuntos de administração, mas no meio dessa live, mostrando para vocês como estudar a administração, que é um assunto tão grande, tão vasto e tão importante para a tua prova. Então, vamos acompanhar na tela algumas informações para passar para vocês sobre o TSE unificado. Então, olha só. Em relação ao TSE, galera, deixa eu só passar a tela aqui. Ó, aqui eu copiei do edital, mas, óbvio, eu não vou ler aqui tudo, porque eu já deixei mastigadinho para vocês na sequência. Mas é só para mostrar para vocês o seguinte. Aqui, primeiro, eu estou colocando para analista judiciário. Quais são as matérias? O Sebrasp, né, antigo CESP, ele dividiu a matéria de analista judiciário da parte de administração no seguinte, ó, administração geral, aí vem, ó, evolução da administração, principais abordagens da administração clássica até a contingencial, isso é TGA, Teoria Geral da Administração, são 12 teorias. Pois é, lá na faculdade de administração, a gente vê isso em 2 semestres, 1 ano, e a gente tem que aprender 1 ano de faculdade só nessa matéria, só nesse assunto. Claro que a gente vai aprender aqui no NUSSE Concursos exatamente o que cai em prova e o necessário para responder as questões. Né? A gente não vai ter aqui 1 ano de curso, pelo amor de Deus. Mas vou explicar para vocês de uma forma muito direta ao ponto, para que você consiga ler as questões e responder, mesmo sem ter feito a faculdade de administração. Aí depois vem, ó, evolução da administração pública no Brasil. Aqui o Sebrasp pisou na bola. Por quê? Isso não é administração geral, isso é administração pública. Então, tem momentos desse edital que o Sebrasp chama de administração geral, o que é pública, e de administração pública, aquilo que é geral. Eu acho que o estagiário ali esqueceu, né, de dividir da forma correta os assuntos dentro das matérias certas. Mas a gente está aqui para organizar o estudo para vocês. Essa parte da evolução da administração pública no Brasil, para analista, isso não cai para técnico, é aquela evolução dos modelos de administração pública. Patrimonialista, burocrático, gerencial, são 100 anos de história. Assim como o TGA, são mais de 100 anos de história. Só que uma está correlacionada com a outra. A evolução da administração pública mundial acompanha a evolução das TGAs. Então, tudo isso está conectado. E aí percebem que vem falando depois, ó, governança, governabilidade e accountability na administração pública. Pô, isso não é administração geral. Aí vem transparência na administração pública, processos participativos de gestão pública, qualidade na administração pública, gestão por resultado na produção de serviços públicos, plano diretor de reforma do aparelho do Estado, tudo isso é administração pública. Aí nesse item 2, processo administrativo, voltou a falar de administração geral. O que é processo administrativo? São as funções da administração. Planejamento, direção, organização e controle. E assim sucessivamente. Olha só, ainda dentro de administração geral, para analista, aqui tem, olha para vocês terem uma ideia, cultura organizacional. Isso não é administração geral, isso é gestão de pessoas. Motivação e liderança, isso é gestão de pessoas. Comunicação, isso é gestão de pessoas, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, a banca já começa com lambança, né, misturando as matérias, sem saber a real definição do que é o que. Mas olha só, vamos continuar acompanhando aí. Aí vem aqui, ó, depois, aí a parte de administração pública. Aí vem
características básicas das organizações formais modernas. Isso não é administração pública, é administração geral. Aí vem planejamento estratégico, prolixo, porque já estava falando de processo organizacional lá atrás, e planejamento faz parte do processo organizacional. Enfim, está tudo misturado. Galera, olha só, aqui está o que eu copiei do edital, mas o que eu quero mostrar para vocês é aquilo que eu já deixei separado, tá? Mas, avançando, nessa tela, eu estou mostrando agora para técnico judiciário. Aí você vai falar, ufa, que alívio. Para técnico judiciário é bem menos assuntos. Administração pública, gestão de pessoas e gestão de contratos. Muito bem. Gestão de contratos é direito administrativo, tá? Isso é lei de licitações. Agora, administração pública e gestão de pessoas, você vai falar, putz, é pouquinho, né, Wendel? Comparado com analista? Não, galera. É a mesma coisa praticamente. A questão é a forma que a banca, que o Sebrasp, escreveu o nome dos assuntos. Então, quer dizer, é praticamente a mesma coisa. Então, olha só, administração pública, características básicas das organizações formais modernas, isso é administração geral. Para técnico administrativo, galera, eu falo para vocês uma coisa. Quase não tem nada de administração pública na parte de administração pública de técnico administrativo. Quer ver? Olha só o que é de administração pública de verdade. Excelência nos serviços públicos, ok? Empreendedorismo governamental, ok? Gestão de resultados na produção de serviços públicos e convergências e divergências entre gestão pública e privada. O resto é administração geral. Então, quer dizer, aqui a gente tem tipos de estrutura organizacional. Estrutura linear, matricial, lean, staff. Para você que já estuda para concurso há algum tempo, sabe do que eu estou falando. Para você que não sabe, é só se matricular aqui no NUSE que você vai aprender. Isso é administração geral. Processo organizacional, como eu falei, são as 4 funções: planejamento, direção, organização e controle. Só que aí a banca inclui comunicação e a avaliação. Tudo bem, são funções paralelas que estão dentro do processo organizacional. É administração geral. Gestão de processos. Olha só como o Sebrasp aqui é do mal, galera. Gestão de processos, né? 3 palavrinhas, um item, 3. Parece que isso aqui é pouco, né? Pois é. Você sabia que numa faculdade de administração a gente leva 2 semestres vendo isso? Qualidade total, reengenharia e downsizing. Pois é. Claro que a gente também não vai levar esse tempo todo aqui no NUSE. Aqui é direto ao ponto. Eu vou ensinar para vocês aquilo que cai, do jeito que cai, o que você tem que responder. Mas gestão de processos é uma matéria enorme. Todas as ferramentas da qualidade total, os principais teóricos da gestão da qualidade, a história da gestão da qualidade, o que é processo, gestão de processos e por aí vai. Só isso já é gigante, né? Gestão da qualidade está dentro de gestão de processos. É impossível falar de gestão de processos sem falar de gestão da qualidade. Nem precisava ter os 2 tópicos. Se tivesse só gestão de processos, era suficiente. Aí vem gestão de projetos. Galera, essa matéria, ela fala de um manual chamado PMBOK, Project Management Body of Knowledge, gestão de projetos com base em conhecimentos. É com base nesse guia internacional chamado PMBOK que a matéria se constitui para concurso. Essa matéria, o Sebrasp cobra desde MPU 2012, ou melhor, 2010. Então, quer dizer, é uma matéria que já cai há muito tempo no Sebrasp. É uma das matérias mais complexas para a gente aprender. Mas eu desenvolvi um método onde eu te ensino gestão de projetos em apenas 2 aulas. E você vai gabaritar todas as questões de gestão de projetos em apenas 2 aulas. Porque aqui no NUSE, o nosso objetivo é te ensinar aquilo que cai, o como responder. E aí gestão de projetos se torna muito mais fácil. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui com a tela, que elas se apagaram aqui. Pronto, voltou. E aí gestão de projetos se torna muito fácil, né? Então, é uma matéria que vai ficar tranquila. Aí depois vem, apagou de novo. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Voltou. Então, apagou de novo. Espera aí, galera. Probleminha técnico a ser resolvido aqui rapidinho. Resolveu? Será? Vamos ver. Aí depois vem, planejamento estratégico. Planejamento estratégico está dentro dos processos organizacional. Lembra? Processo organizacional, olha aqui, planejamento, direção, comunicação e controle. Então, quer dizer, está prolixo. Então, óbvio que o nosso objetivo aqui é enxugar ao máximo e reduzir ao máximo para vocês. Gestão de pessoas, por exemplo, galera, tudo que está aqui é de gestão de pessoas. Porém, olha o item 6, Lei 8.112. Está travando a caneta.
E a tela aqui está sem o retorno também. Tá. Galera, só um tempinho que a gente vai resolver esse probleminha técnico aqui, a gente já volta. Pera aí. Só que tá sem o retorno aqui para mim. Então, galera, dando continuidade, né, a gente resolveu aqui o probleminha técnico. Então, por exemplo, em gestão de pessoas, né? Como eu estava falando, 8.112. Pô, 8.112 é direito administrativo, né? Não tinha que estar aqui em gestão de pessoas. Tudo bem que a Lei 8.112 ela fala sobre a gestão de pessoas no órgão público. Então, é aquilo que eu falei, é um edital que eu acho que o estagiário copiou e colou de editais anteriores, somou com as novidades que o órgão quis trazer e não foi devidamente bem redigido. Mas não tem problema não, aqui a gente está para organizar a coisa. Então, olha só, de acordo com o que eu estava explicando para vocês, eu organizei melhor aqui as informações, como a gente pode ver aqui na tela. Então, olha só, administração pública para técnico, tá? Embora de pública não tenha muita coisa, mas vamos lá. O que a gente estuda em características básicas das organizações formais modernas? São os tipos de estrutura organizacional. São aquelas caixinhas, que vocês já devem ter visto isso em alguma prova passada. Linear, funcional, matricial, essas caixinhas são chamadas de... Olha só, cuidado para não confundir. A gente tem fluxograma, que é fluxo de processos, e a gente tem organograma, que é esse exemplo das caixinhas, onde a gente tem aqui as estruturas organizacionais. Aí tem a linear, tem a funcional, tem a estrutura matricial, tem a estrutura Lean Staff. Todas elas variam, não só na forma do desenho, mas como também na sua concepção. E tudo isso a gente vai aprender aqui. Além disso, dentro dessa parte de características básicas das organizações formais modernas, aí também fala sobre natureza, finalidades e critérios de departamentalização. Existem vários tipos de departamentalização que uma organização pode adotar, com as suas diferenças. Uma empresa ou uma organização pública, ela pode se departamentalizar por clientes, ela pode se departamentalizar por processos, por produtos, por região geográfica, tudo isso a gente aprende aqui. Depois vem, processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. Só para vocês terem uma ideia, nas aulas presenciais, a gente leva 2 aulas para ver só esse item 2, onde a gente vai aprender tudo sobre planejamento.
Os 3 níveis de planejamento, estratégico, tático e operacional, sempre caem em provas de concurso, principalmente do Sebrasp. As ferramentas de planejamento, matriz SWOT, né, pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. Outra coisa que sempre cai é o tal do BSC, Balanced Scorecard. Para quem nunca ouviu falar disso, é uma metodologia que faz com que a empresa perceba que o desenvolvimento da sua estratégia está indo bem, e com a participação de todos. A gente também vai aprender isso aqui. Outra coisa que cai bastante em planejamento estratégico são as outras ferramentas, como a matriz BCG, né, tão importante em provas de concurso, onde fala sobre o posicionamento das organizações em relação aos seus mercados. Aí se deve estranhar para quem está fazendo provas de concurso há pouco tempo, ou vai ser a primeira prova. Wendel, se é um órgão público, um tribunal, por que caem coisas de iniciativa privada? Pois é, galera, isso sempre aconteceu em carreira administrativa. Sabe por quê? A gente vive um modelo de governo, um modelo de gestão pública mundial, hoje chamado de modelo gerencial de administração pública. O que é o modelo gerencial? É o Estado ser administrado como se fosse uma empresa. O Estado copiando as ferramentas da iniciativa privada, claro que adequadas ao Estado. Então, por isso, em administração, se cai muito e se fala muito de iniciativa privada nas provas de concurso. Então, não estranhe. Para quem já faz concurso há um bom tempo, sabe que isso é uma realidade. Mas se você começou a fazer há pouco tempo, ou vai ser a sua primeira prova, talvez você estranhe. Mas é iniciativa privada pura nessa parte de administração, que de pública não tem nada aqui, é administração geral. Como eu falei, vem gestão de processos. Gestão de processos é uma matéria extremamente importante, não só na teoria daquilo que cai em prova, como na prática. Se nós gerenciássemos processos de forma positiva nas nossas vidas pessoais, nós realizaríamos muito mais os nossos objetivos de vida. É aqui que a gente vai aprender o que é um processo e quais as metodologias e ferramentas de gestão de processos. Só para vocês terem uma ideia de como aqui no NUSSE vai ser explicado isso para vocês, olha só, eu vou falar para vocês aqui a definição teórica de gestão de processos em uma frase, beleza? E depois eu vou dar um exemplo ilustrando a frase. Aí eu quero que você me diga, vocês que estão assistindo ao vivo aqui no chat, qual é a melhor versão, o que te faz lembrar mais, beleza? Vamos lá. Primeiro, a definição teórica de gestão de processos. Vamos lá, anota aí, hein? Gestão de processos é um conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs. Esses outputs proporcionarão feedbacks que devem causar a retroalimentação com o risco de gerar a pseudo-retroalimentação. E aí, você entendeu alguma coisa? Eu quero ver aqui no chat quem entendeu. Vou falar de novo, vou falar mais rápido agora. Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs que proporcionarão feedbacks que devem causar retroalimentação com o risco de causar pseudo-retroalimentação. E aí, entendeu o que é gestão de processo? Galera, olha só, agora eu vou dar em exemplos. Quer ver em exemplo como fica mais claro? Vamos imaginar que uma padaria fazendo um bolo, ok? Fazendo vários bolos para colocar na sua vitrine. O que a padaria está usando para fazer o bolo? Matéria-prima, farinha, ovos, leite, mão de obra, os equipamentos, né, forno, fogão, enfim, o tempo. Tudo isso são entradas do processo, inputs. Você concorda que para fazer o bolo vai passar por elementos transformadores? A cada etapa, um elemento transformador. Então, olha só. Primeiro elemento transformador, pegar os ingredientes, jogar no recipiente da batedeira. Segundo, ligar a batedeira. Terceiro, colocar a massa na forma. Quarto, colocar a forma no forno. Quinto, deixar a temperatura agir. Sexto, tirar. Percebeu cada elemento transformador? Você concorda que tem um momento que termina um elemento transformador e começa o outro? Isso é uma fronteira. Então, o exato momento em que termina a ação da batedeira, fronteira. Agora eu tenho que pegar a massa e colocar na forma. Fronteira. Agora eu tenho que colocar no forno. Fronteira. Agora eu tenho que tirar do forno. Quando o bolo estiver pronto, totalmente pronto, é o produto acabado. Output, saída do processo. Pois bem, esse bolo está na vitrine,
Uma senhora olhou para o bolo olhou para ela e ela comprou esse bolo, levou para casa. Ao levar para casa, chegou no meio da tarde, fatiou para ela e para os netinhos, e os netinhos falaram: nossa, vovó, que bolo gostoso. E a vovó respondeu: é mesmo, que bolo maravilhoso. Claro, né, com mais entusiasmo. Isso não foi um feedback? Um retorno? Aí eu pergunto, esse feedback da família achando o bolo gostoso vai ter alguma utilidade para o dono da padaria se o dono da padaria não souber? Não vai ter utilidade nenhuma. Pseudo-retroalimentação. Agora, se a vovó vira para o dono da padaria e fala: nossa, esse bolo estava muito gostoso, parabéns. Isso pode fazer com que o dono da padaria melhore ainda mais o bolo. Retroalimentação do processo, gerando novos inputs, novos elementos transformadores e por aí vai. Esse exemplo, você não esquece mais. Quer ver? Agora eu vou falar de novo a definição teórica de gestão de processos, só que eu quero que cada um de vocês que estejam assistindo, ao ouvir novamente a definição teórica, imagine a história do bolo na sua cabeça. Pode ser? Vamos lá então. Gestão de processos, conjunto de inputs, farinha, ovos, leite, passando por elementos transformadores, cada etapa do bolo sendo feito, aonde as fronteiras devem ser respeitadas, onde termina uma etapa, começa a outra, gerando outputs, o bolo pronto. Esses outputs vão proporcionar feedbacks, o elogio de um cliente, por exemplo, que deve servir para gerar a retroalimentação do processo, melhorar o processo novamente. Com o risco de gerar uma falsa retroalimentação, se esse feedback for errado ou se ele for inexistente. Pergunto a vocês, ficou clara a definição teórica agora? Está percebendo como estudar administração? Eu sei que a administração, para muitas pessoas, é um terror. Para a galera de exatas, para a galera do direito, enfim, normalmente o feedback que eu tenho, professor, até gosta da sua aula, mas eu odeio a administração. Pois é, quando eu trago para a aula exemplos de praticamente tudo de administração, você lembra do exemplo. E detalhe, facilita muito o teu estudo, porque o exemplo, uma vez fixado, nunca mais esquecido. E aí, ao olhar para a prova, você vai lembrar dos exemplos que você vai conhecer aqui no nosso concurso. Então, esse é um exemplo de como eu dou exemplos para explicar a teoria. Né? Então, assim, eu estou olhando aqui para o chat, gente, podem colocar as perguntas de vocês, os comentários de vocês, que eu respondo aqui ao vivo, beleza? Então, esse é um exemplo de como é explicado, não só a gestão de processos, como todas as matérias, né, de administração. Como eu falei, gestão da qualidade está dentro de gestão de processos. Né? Gestão de projetos é, sem dúvida alguma, a matéria mais chatinha dentro desse universo aqui que caiu nessa prova, nesse edital, mas a gente vai responder isso com tranquilidade, vocês vão ter gestão de projetos aqui em 2 aulas, bem direto ao ponto e sem chance de errar na hora da prova. Planejamento estratégico está dentro de processo organizacional. Aí vem, ó, excelência nos serviços públicos, isso é administração pública, empreendedorismo governamental e as novas lideranças do setor público, isso é, o que é o governo investidor de empreendedorismo, de inovações. Né? Gestão de resultados na produção dos serviços públicos, isso é, quais são as métricas que o governo usa para medir se o que ele vem fazendo está sendo bom para a sociedade. Aí vem, ó, convergências e diferenças entre a gestão pública e privada. Isso é um assunto bem rápido de ser explicado, mas eu já coloco aqui para vocês a principal diferença. A principal diferença é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que os professores de direito constitucional não me escutem, é uma praga no bom sentido. Por quê? O princípio da legalidade nada mais é do que fazer aquilo que a lei obriga. O servidor público só pode fazer o que a lei determina, o que a lei não determina está proibido. Essa é a grande diferença da gestão privada. A gestão privada, olha só a diferença, a gestão pública só pode fazer o que a lei permite. A gestão privada pode fazer tudo o que a lei não proíbe. É diferente. Como assim é diferente, Wendel? Por exemplo, se eu estou numa loja comercial, uma loja de rua, e eu sou um vendedor, e aí vem um cliente querendo comprar, por exemplo, uma televisão, talvez eu não possa fazer um desconto muito grande. Talvez eu tenha regras a serem seguidas, ok. Mas e se esse cliente comprar 5 televisões? Com certeza eu consigo improvisar e conseguir alguma coisa a mais para ele.
Se a gente for para a gestão pública, não há improviso. O improviso é proibido, porque o gestor público só pode fazer o que a lei permite. Tudo aquilo que a lei não permite está proibido. Já na gestão privada, tudo aquilo que a lei não proíbe está permitido. Então, é diferente, a gestão privada tem uma flexibilidade maior. Essa é uma das grandes diferenças entre gestão pública e privada que a gente aprende nesse assunto. Depois vem o paradigma do cliente na gestão pública. O que vem a ser isso, galera? O paradigma do cliente. Se o modelo de Estado é gerencial, se o Estado tem que ser administrado como se fosse uma empresa, então o cidadão se torna cliente. Percebe? Como cliente, a gente paga e quer o melhor. E como cidadão, a gente paga impostos e quer o melhor também. É sobre isso que o assunto trata. E por fim vem sustentabilidade pública e acessibilidade. Claro que aqui a gente passeia um pouco sobre algumas leis, mas é muito mais no sentido de como garantir que a gestão pública seja sustentável e acessível a todos. E a questão da acessibilidade aqui não é só a questão da acessibilidade física às coisas, mas também a acessibilidade financeira e emocional, por que não dizer assim, em relação aos serviços. Mas isso a gente vai aprender nas aulas. Antes da gente passar, deixa eu ver aqui, a Joyce está fazendo uma pergunta. Boa noite, prof. Os materiais de estudo disponíveis no curso online serão suficientes para estudo? Joyce, excelente pergunta. Da parte de administração, eu garanto, todo o material que está disponível no nosso online é o suficiente para você estudar em administração, beleza? No online, o material está mega ultra completo, assim como as aulas, beleza? Há uma diferença entre a aula presencial e a aula online. A aula presencial, ela vai direto ao ponto. A gente tem ali um número de encontros X, tem a interação com os alunos, e eu acho maravilhosa a interação que há na aula presencial. Na aula online, a gente consegue ter uma liberdade maior de explicar mais detalhes e de colocar ali de uma forma um pouco diferente da sala de aula. A grande vantagem aqui no NUSE é que você se matriculando no presencial, você tem acesso ao online. Então, olha só que maravilhoso. Então, assim, não deixem de se matricular o quanto antes. Essa turma já começou ontem. Ontem eu dei a aula inaugural no presencial, explicando, inclusive, técnicas de estudo, como estudar, como aproveitar melhor o tempo. Foi uma aula muito bacana. Então, não deixem de se matricular o quanto antes. A Lígia, o curso online vai ter as aulas presenciais gravadas? Não, Lígia. Olha só, nesse modelo para o TSE e TRE, as aulas online são gravadas em estúdio, as aulas presenciais não são gravadas, beleza? Agora, o que eu te recomendo? O que é o melhor dos mundos? Se você não puder fazer o presencial, beleza, faça o online aqui no NUSE. Mas, se você puder fazer o presencial aqui no NUSE, primeiro que vai ser um prazer enorme te conhecer pessoalmente, e outra, que você vai ter acesso ao online. Então, quer dizer, sabe, você vai ter tudo de forma completa, beleza? Bom, vamos continuar então, vamos avançar. Então aqui eu falei de administração pública para técnico, ok? Aí olha só para analista. É tudo que tem para técnico, mais isso que está aqui. Então já deixei mastigadinho, tá vendo? Aí entra, ó, evolução da administração com as principais abordagens da administração, clássica até contingencial, só que isso está lá em gestão de pessoas do técnico. Evolução da administração pública no Brasil, modelo patrimonialista, burocrático e gerencial. Governança, governabilidade, accountability, transparência na administração pública, processos participativos de gestão pública, qualidade na administração pública, gestão por resultados e o plano de reforma do aparelho do Estado, que está dentro da evolução da administração pública no Brasil. Em resumo, é quase a mesma coisa. Só tem um pouquinho a mais. Então, por exemplo, ontem, em sala de aula presencial, um aluno me fez uma pergunta. Wendel, eu quero fazer para técnico, porque não tem redação, não tem informática, não tem matemática, mas eu estou pensando em fazer para analista também. Você recomenda? Claro que eu recomendo. Galera, olha só, se você puder fazer os dois, por que não? Tudo bem que o analista tem a redação e muita gente foge da redação. Só que você não tem motivo para fugir da redação se matriculando aqui no NUSE. Uma que a gente tem os melhores professores, né, de redação, de texto, de língua portuguesa, e outra, o tema da redação vai ser administração, e administração você tem eu aqui. Então, assim, pelo amor de Deus, não deixa de se matricular aqui no NUSE, e se você puder, faça para os dois, porque uma prova é de manhã, a outra é à tarde. Então, por que não fazer? Já dedica esse dia inteiro. Se você tiver condição de fazer a inscrição e tiver
paciência para fazer uma prova de manhã, outra prova à tarde, por que não, galera? Por que não? Então, assim, em administração, tá? Para analista, em relação à administração pública, são esses os itens a mais que o técnico, beleza? Agora vamos falar sobre gestão de pessoas. Deixa eu só ver aqui. A Lígia. Assim, ó, a coordenação está avisando aqui, né? O curso online é gravado no estúdio, né? E o professor Wendel é professor do nosso curso online e no presencial. Beleza, Lígia? Então, é aquilo que eu te falei. No curso online, gravado em estúdio, a dinâmica, a didática é uma. No curso presencial, tem variações. Eu acho que se você tiver os dois, é o melhor modelo, beleza? Gestão de pessoas para técnico. Olha só o que está no seu edital. Conceitos, importância e relação com outros sistemas da organização. Assunto fácil, tranquilo, tá? Aí vem fundamentos, teorias e escolas da administração. Ô Sebrasp, isso não é gestão de pessoas, não. Isso é administração geral. Aqui a gente vai aprender aquelas 12 teorias da administração. Só que, olha o detalhe, e o seu impacto na gestão de pessoas. O que o Sebrasp está querendo dizer aqui? Para técnico, a gente vai aprender TGA, as 12 teorias, porém, o Sebrasp quer saber cada teoria no que influenciou a gestão de pessoas moderna. E aí, sabe o que a gente vai aprender, galera? Na sequência, vamos lá. Olha aqui para mim. É isso que você vai aprender, você vai ter isso na ponta da língua até o final do nosso curso. As TGAs são as seguintes. Teoria científica do Taylor. Teoria da burocracia do Max Weber. Teoria clássica do Fayol. Teoria das relações humanas do Elton Mayo. Teoria estruturalista de Gestalt, Karl Marx e outros autores. Teoria dos sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Calma, gente, não é palavrão não, é o nome do cara mesmo. Teoria neoclássica do Peter Drucker. Teoria do desenvolvimento organizacional do Bradford. Teoria comportamental do Simon e teoria da contingência do Chandler. Wendel do céu, eu tenho que saber o nome dessas teorias, o nome dos autores? Também, tem que saber o ano delas. O Sebrasp ama cobrar isso. Só que eu explico de uma forma que não tem como você esquecer, galera, não tem jeito. E outra, cada teoria dessa trouxe uma característica que permanece aí até hoje. Por exemplo, as primeiras teorias, lá da época da Revolução Industrial, há mais de 100 anos, colocavam algo chamado estudo dos tempos e movimentos. Isso é, cronometrar o trabalho do operário e perceber que em tanto tempo ele produzia X peças. E será que se mudar alguma coisa no processo, ele não produz mais peças no mesmo tempo? Isso era pensado há mais de 100 anos. Até hoje, pergunto a vocês, somos ou não somos medidos por tempos e movimentos? Até hoje a gente é cronometrado e a nossa produtividade em função do tempo de trabalho, ou não? Então isso é uma característica que está aí até hoje, claro que modernizada, né? Aí vem, ó, função do órgão de recursos humanos. Galera, só esse item, ó, atribuições básicas e objetivos, só esse item é praticamente um curso de gestão de pessoas inteiro. São as 6 funções básicas de RH. Quais são as 6 funções? Criando um mnemônico aqui, ó, amar demais. AMARDM. São as 6 funções da gestão de pessoas, que seriam, ó, agregar pessoas, manter pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas e monitorar pessoas. São as 6 funções de RH. Para cada uma dessas 6 funções, existem as respectivas subfunções. Quer ver? Agregar. Agregar não é juntar fisicamente? Em que momentos a área de RH junta fisicamente pessoas? Recrutamento, chamar a atenção de candidatos para uma vaga que está em aberto, seleção, escolher os candidatos que mandaram o currículo, e integração, que é fazer quem foi contratado se integrar com a galera. Isso é agregar pessoas. Aí vem, ó, manter pessoas, são os cuidados com a vida e com a saúde do trabalhador. Higiene do trabalho, segurança do trabalho e QVT, qualidade de vida no trabalho. Aplicar pessoas é colocar a pessoa certa no lugar certo. O que a gente tem que estudar aí? Como que uma empresa põe pessoas certas no lugar certo?
com desenho de cargos, antes do recrutamento da seleção, até para poder fazer um anúncio decente de emprego, com as exigências e aquilo que a empresa oferece, e com a avaliação de desempenho. Com o trabalhador já trabalhando, se avalia o desempenho dele frequentemente, para perceber se continua sendo a pessoa certa no lugar certo. Aí tem as 8 técnicas de avaliação de desempenho que mais caem em prova, com as suas vantagens e desvantagens. Recompensar pessoas. Não é a área de RH quem paga os salários, mas ela elabora o plano de cargos e salários e o plano de benefícios. E os planos de benefícios têm vários tipos, várias direções, que também a gente vai aprender nas aulas. Desenvolver pessoas. Aqui entra treinamento e desenvolvimento. Qual que é a diferença? Treinar é para uma ação imediata. Acabou o treinamento, a pessoa tem que dar conta de executar. Desenvolvimento já é para uma ação futura. Preparar, por exemplo, um bom vendedor a ser gerente no futuro. Ninguém aprende a ser gerente da noite para o dia. Isso é com o tempo. Essa é a diferença de treinamento e desenvolvimento. Treinamento é para o presente, desenvolvimento é para o futuro. Monitorar pessoas, são os controles, sistemas de informações gerenciais, controle de cartão de ponto e por aí vai. Então, só esses 2 itens, galera, atribuições básicas e objetivos e função do órgão de recursos humanos e atribuição básicas e objetivos, já é quase um curso de gestão de pessoas completo. Só que aí o Sebrasp ainda está falando no item 3.2, ó, políticas e sistemas de informações gerenciais. O que o Sebrasp está querendo dizer aqui? De todas as subfunções que a gente tem que saber e vai aprender, sistemas de informações gerenciais é importantíssimo para a gente. Então, é algo que, obviamente, a gente vai estudar com mais dedicação. O item 4 vem falando de comportamento organizacional. Galera, aí você pode achar, Wendel, é pouquinho, né? Relação indivíduo-organização, liderança, motivação e desempenho e qualidade de vida. Galera, primeiro que qualidade de vida está em lugar errado. Qualidade de vida tem que estar aqui nas políticas. QVT, qualidade de vida no trabalho, está dentro da função manter pessoas. Mas a gente organiza durante a aula. Agora, quando a gente fala de relações indivíduo e organização, sabe o que entra aqui? Trabalho em equipe, que já caiu e cai muito em várias provas, gestão de conflitos, comunicação, tudo isso está dentro de relações indivíduo e organização. Além disso, liderança, com os tipos de liderança, situacional, transacional, transformacional, liderança carismática, líder autocrático, democrático, liberal, motivação com as teorias da motivação, Maslow com a pirâmide de necessidades, Herzberg com os fatores higiênicos e motivacionais, Victor Vroom com a sua teoria da expectativa ou da expectância, Douglas MacGregor com a teoria X e Y, Daniel Goleman com a inteligência emocional, a gente vai aprender tudo isso aqui. E desempenho. Depois vem gestão por competências, onde a gente aprende a visão mais moderna de RH, que é como gerenciar as pessoas pelas competências que elas detêm. E, por fim, as tendências em gestão de pessoas no setor público. Isso é gestão de pessoas para técnico. E aí, vamos supor que você queira fazer para analista. O que a mais eu tenho que estudar? O que você tem que estudar a mais de gestão de pessoas é isso daqui. Aí você fala, nossa, ainda é muita coisa. É e não é. Processo decisório é muito fácil. Organização informal é muito fácil. Cultura organizacional, a gente já aprende lá dentro de QVT, qualidade de vida no trabalho. Comunicação, a gente aprende dentro das relações indivíduo e organização que tem para técnico. Descentralização e delegação é muito fácil. Equilíbrio organizacional é um conceito, é uma frase isso daqui. Aí vem objetivos, desafios e características da gestão de pessoas. Na realidade, para técnico, isso daqui está com o nome de conceitos, importância e relação com outros sistemas da organização. É a mesma coisa. Recrutamento e seleção de pessoas está dentro das 6 funções. Objetivos e características, vantagens e desvantagens, enfim, de seleção de pessoas, está lá dentro das 6 funções. Análise e descrição de cargos, está dentro das 6 funções. Capacitação de pessoas, é treinamento e desenvolvimento, está dentro das 6 funções. Gestão do desempenho, está lá dentro, gestão por competências, repetiu, e carreira. Então, na realidade, é pouquinha coisa a mais, embora pareça muito, é pouco. Então, eu recomendo, segue o meu conselho, se você puder, faça para técnico e faça para analista. Faz para os dois, vai por mim, beleza? Aqui no NUSS, você vai se preparar para técnico administrativo, mas eu já estou te mostrando que praticamente em administração 95%, 90% do que você vai aprender para técnico está lá dentro da analista. Beleza?
Olha só, eu quero mostrar para vocês agora algumas questões do Sebrasp, para vocês terem uma ideia de como cai. E aí eu peguei questões de motivação, de gestão de processo, tem questões aqui de vários assuntos, tá? Para mostrar para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Professor, eu me matriculei no online. Por causa do trabalho, eu não posso fazer presencial. Se você puder, dê dicas de como estudar e aproveitar o tempo, por favor. Antes de eu comentar as questões, então, respondendo aqui a Joyce, porque aqui no NUS é assim, tá, galera? A gente se importa com cada um, tá? Joyce, o negócio é o seguinte, se você vai estudar só online, você tem que ter disciplina, em primeiro lugar. Você vai ter que ter um horário fixo do dia para assistir o online com a devida atenção, como se você fosse para uma academia, como se você fosse para um médico, como se você fosse para a igreja. Então tem que ter disciplina. Cuidado com a armadilha de achar assim, tá lá no online, tá gravado, quando eu puder eu assisto a qualquer momento. Não é bem assim não, tem que ter disciplina, beleza? Só para vocês terem uma ideia, as aulas do online de administração, assim como das outras matérias, mas falando de administração, que é a minha matéria, estão sendo gravadas em tempo real, galera. Eu estou gravando todo dia e está subindo para a plataforma, são aulas fresquinhas. Então o que acontece? Só de gestão de pessoas, neste momento, tem ali praticamente 40 aulas já para vocês assistirem. Então assim, tem que ter disciplina, beleza? Segunda dica, Joyce. Esquece música até o dia da prova. Enquanto você, ao invés de escutar música, deixa um online rolando. Você está escutando, você está assimilando, entende? Faça questões de concurso todos os dias. Isso eu falo para todos os meus alunos em todas as aulas. Eu chego a ser chato com isso. Tem aluno que falou, ainda não aguento mais você repetir todos os dias que tem que fazer questão todo dia. E por mais que eu repita, tem gente que não faz. Então, quer dizer, faça questões todo dia. O máximo que você puder. Errou a questão, anota no caderno. Errei, por isso, por isso, por isso. O certo era isso. Você concorda que isso vai te obrigar a procurar a teoria? E você anotando no caderno, você está assimilando. Para onde quer que você vá, você leva esse caderno com as anotações dos seus erros. E fica lendo, e relendo, e lendo, e relendo. Joyce e demais colegas que estão assistindo aqui essa live, que estão assistindo agora ao vivo e que vão assistir depois, já que vai ficar no site. Se você não fizer um esforço a mais, você só vai ser mais um. Beleza? Eu sei que às vezes eu sou um pouco duro na forma que eu falo a respeito disso, mas eu estou cansado, nesses 22 anos que eu dou aula para concurso, de ver um monte de gente que parece que fica feliz em ser só mais um. Poxa, você está aqui na melhor escola da região, você tem os melhores professores da região, você tem informações super atualizadas, de uma equipe de professores fantástica aqui do NUS, só depende de você. Quanto mais tempo você dedica aos seus estudos, mais resultado acontece. Mas não é só tempo pelo tempo, é tempo com qualidade. E a forma mais rápida de passar em concurso é fazer questões todo dia. Beleza? E aí, olha só. Ó, Luiz Araújo. Eita, o Wendel era aqui do DF. Ué, tá assistindo, Luiz? Seja bem-vindo, meu amigo. Tudo de bom para você, que eu morava em Brasília, galera. Há 2 anos eu moro aqui em Recife, morava em Brasília. Vamos lá, questões de prova acompanhando aí na tela. Vamos ver como é que o Sebrasp cobra isso. Políticas da empresa, salários e condições de trabalho são fatores higiênicos ou de satisfação no trabalho. Esses pressupostos estão de acordo com a teoria desenvolvida por MacGregor, denominada teoria Y. Galera, o Sebrasp ama cobrar nome de autor, nome de teoria. Então a primeira, talvez, pegadinha, se a questão tiver alguma pegadinha, é o nome do autor com o nome da teoria. Bom, teoria X e Y é realmente de um cara chamado MacGregor. Até aí está correto. Só que a questão é, o que é a teoria X e o que é a teoria Y? Quer ver? Eu vou explicar só uma coisa. É só uma coisa que eu vou explicar sobre essa teoria. Você vai matar essas 3 questões. Quer ver? Porque é assim que a gente explica aqui no NUS. O que cai em prova e como é que cai. Teoria X. X não é quando algo está errado? Então X é o trabalhador safado, sem vergonha, vagabundo, picareta, com preguiça de trabalhar. É aquela pessoa que acorda de manhã, alguém fala bom dia, e a pessoa X fala bom dia por quê? O que o dia tem de bom? Esse é o X. O Y é o oposto. A pessoa automotivada, desperta, produtiva, é aquela pessoa que tá chovendo pra caramba, como tá chovendo aqui em Recife ultimamente, em Pernambuco inteiro, mas aqui em Recife em especial, e ainda fala, bom dia, sol! É aquela pessoa otimista, vê alegria em tudo, felicidade em tudo e é automotivada. Lembra só disso. X, pessoa desmotivada e improdutiva, tem que ser empurrada para trabalhar. Y, pessoa alegre e produtiva,
e automotivada. Só isso. Agora responde comigo essas 3 questões. Políticas da empresa, salários e condições de trabalho são fatores higiênicos ou de satisfação no trabalho. Fatores higiênicos já é outra teoria, é de um cara chamado Herzberg. Fatores higiênicos são internos, fatores higiênicos eles são externos e os fatores motivacionais eles são internos. Aí está falando, esses pressupostos estão de acordo com a teoria desenvolvida por McGregor, na teoria Y. Está percebendo? A primeira frase é de um autor, de uma teoria chamada Teoria dos Dois Fatores, de Herzberg. E está afirmando que essa frase são pressupostos da teoria do McGregor, chamada teoria Y. Em algum momento falou na primeira frase de trabalhador automotivado, feliz, alegre e produtivo, que é o Y? Não. Então a questão está o quê? Errada, né, galera? Olha a outra. A adoção de um controle rigoroso por parte de um gerente sobre os seus colaboradores, por entender que estes são desmotivados e dependem de uma liderança forte, identifica-se com os pressupostos da teoria X do McGregor. Lembra que eu falei que X é o trabalhador sem vergonha, vagabundo, picareta, não quer trabalhar, vai ser empurrado? Então, para que esse trabalhador que é picareta, sem vergonha, vagabundo, safado, salafrário, que não quer trabalhar, trabalhe, ele tem que ser empurrado, tem que ter uma liderança forte. Então a questão está certa ou está errada? Correta, né, galera? E olha a outra. João, empregado ativo da portaria de um clube de recreação infantil, além de atencioso com as crianças, é extremamente prestativo com os pais dessas crianças. Então, quer dizer, o cara trabalha direitinho. Nessa situação, segundo a teoria motivacional do McGregor, João enquadra-se nas pressuposições da teoria X. Tem algo estranho aí. X, eu não falei agora há pouco, que é o safado, sem vergonha, vagabundo, picareta, que precisa ser empurrado para trabalhar. Como é que alguém, X, vai ser tão atencioso com todo mundo? E aí? E ainda a questão continua. Empregado que vê o trabalho como sendo tão natural quanto descanso ou lazer. Isso é o X ou é o Y? Pessoa comum que pode aprender, aceitar e até procurar responsabilidades. Isso é o Y, né, galera? Então, questão errada. O que eu quero provar para vocês? 2 coisas. Primeiro que aqui no NUSS você aprende da forma mais simples possível como responder as questões. Lembra que eu te falei, ó, X é isso, Y é aquilo. Isso já matou essas 3 questões. E aí você pode dizer, isso matou essas 3 questões porque o professor Wendel escolheu essas 3 questões para colocar aqui no material. Não, galera, faz o teste você. Pega qualquer questão sobre teoria X e teoria Y e vê se só com isso que eu expliquei, em apenas 20 segundos, não é o suficiente para responder todas as questões de teoria X e teoria Y. Vai por mim, faz você, beleza? Te desafio. Olha só, liderança. Vamos ver aqui algumas questões de liderança. Antes disso, o que eu preciso saber sobre liderança na essência? É óbvio que tem muito mais coisa a se explicar, mas vamos lá, o básico. Em 20 segundos, um pouco mais, mas vamos lá, 1 minuto. Liderança tem alguns tipos. Líder situacional. Para cada situação, ele adequa um estilo. Líder transacional. Ele trabalha com base em transações, trocas. Vamos lá, galera, que a gente consegue tal coisa. Líder transformacional. Ele gosta de pegar pedra bruta e transformar em diamante. É aquele cara que pega um estagiário e daqui a pouco esse estagiário é vice-presidente da empresa, ou até presidente. Pegou a diferença? Outra coisa sobre liderança, autocrático. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Democrático, faz a galera participar do processo decisório. Liberal, deixa as decisões com a galera. Confia na galera. Só isso é suficiente? Vamos ver? Vamos lá, primeira questão é de liderança. Não existe um modo ideal de se liderar em todas as situações. Ou seja, perdão, o melhor estilo de se liderar depende da situação encontrada. Sim, né, galera? Correto. E qual que é o nome disso que a gente acabou de falar agora? Liderança situacional. Para cada situação se adequa um estilo. Outra, o estilo de liderança autocrático, lembra que eu falei? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É caracterizado pela tomada de decisões pelo grupo, com participação mínima do líder e liberdade aos indivíduos. Na autocrática? Não, galera, questão errada. Isso aqui é da liderança liberal.
Lembra que eu falei que o líder liberal deixa a decisão com a galera, porque confia, né? Outra, um estilo de decisão conceituado como laissez-faire, ó, Sebrasp ama até exibir, né? Dizer que sabe falar francês, laissez-faire. Faz até biquinho para escrever laissez-faire. Sabe o que significa laissez-faire, galera? Deixa rolar, deixa acontecer, é o pagode, naturalmente. Laissez-faire é o líder liberal. Toda vez que aparece essa palavra, é o líder liberal, beleza? Então, um estilo de decisão conceituado como liderança liberal, laissez-faire, caracteriza-se pelas atitudes mais positivas em relação aos integrantes, ou seja, solicita aos funcionários as suas opiniões acerca de uma tomada de decisão. Certo ou errado, galera? Questão errada. Aquela que pede aos funcionários uma opinião é a democrática. Uai, Wendel, mas você não falou que o líder liberal, a galera que decide? Sim, eu não preciso pedir a opinião deles. Eles já decidem. Uai, Wendel, então para que serve um líder liberal se quem decide é a galera? Só para coordenar. Ele só entra em ação se a galera pedir ajuda dele. E no dia a dia, ele faz parte da galera. Esse é o líder liberal. E aí vem a última. Ó. A percepção seletiva é um processo que aparece na comunicação, pois os receptores veem e ouvem seletivamente com base em suas necessidades, experiências, formação e outras características. E aí, galera, essa questão é sobre comunicação dentro da liderança. O que é percepção seletiva? Esse é um grande segredo para responder as questões do Sebrasp. Se você souber a definição correta das coisas, e muitas vezes por interpretação de texto, você mata boa parte das questões. Percepção seletiva é quando eu percebo só o que me interessa. Então, por exemplo, numa aula qualquer que você assista com a gente aqui no NUSSE, vai ter alguma coisa na aula que você não vai prestar tanta atenção porque você já domina, o que é um erro. Outras coisas você vai prestar mais atenção porque você não sabe. Isso é percepção seletiva. Você concorda, então, que essa percepção seletiva depende da necessidade da pessoa, das experiências, da formação que ela possui? Então, nesse caso, a questão está certa ou está errada? Questão correta, né, galera? Percepção seletiva é exatamente isso. Está entendendo como é que a administração tem que ser estudada? Interpretação de texto, questões todos os dias e leitura, 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 leitura. Você vai ter que ler. Lamento te informar se você não gosta de ler. Vai ter que ler, sim, senhor, vai ter que ler, sim, senhora. Até porque, se você for fazer para analista, a redação é tirada dos temas de administração. Beleza? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui no chat. A Ana Cleide está perguntando se é só nível superior. Ana Cleide, TSE e TRE é só para nível superior. Beleza? A diferença é que para técnico administrativo, não tem redação, não tem informática, não tem matemática, enfim. E para analista, não tem a redação, mas também não tem matemática, também não tem informática, enfim. Beleza? Então, quer dizer, a diferença é que para analista tem redação e para técnico não tem redação. E a diferença salarial também, tem uma diferença salarialzinha aí, tá certo? Continuando, galera, mostrando mais alguns exemplos aí nessa reta final da nossa live. Planejamento, o assunto que o Sebrasp ama. Planejamento, né? Planejamento estratégico, tático, operacional, o que é planejamento, visão e missão, valores, os capítulos do planejamento. Vamos lá. Durante o processo de elaboração do planejamento estratégico, são estabelecidas a visão e a missão e os valores das organizações. Aqui no NUSSE, você vai aprender comigo que o planejamento estratégico tem capítulos obrigatórios. Quais são os capítulos obrigatórios que você tem que saber na ponta da língua e na sequência? Visão, missão, valores, análise dos ambientes, interno e externo, análise da situação atual, construção de cenários, planejamento, orçamento e cronograma. E cada capítulo desse com as suas características. Percebe, não existe planejamento estratégico sem visão, é onde eu quero chegar, onde eu estou enxergando, missão, o que eu vou fazer para chegar lá, e valores. Então, nesse caso, questão correta. São os 3 primeiros capítulos de um planejamento. Outra, o processo de planejamento estratégico, que resulta na definição da missão e da visão de uma organização, é complexo e dinâmico. E por isso deve ser submetido a análises continuamente.
a fim de se acompanhar a evolução das inúmeras variáveis que o balizam. O Sebrasp ama enfeitar o pavão, ama encher de palavras e letras algo, perdão, deixa eu tomar água aqui, que poderia ser perguntado numa única frase. Quer ver a mesma questão com outras palavras? O planejamento estratégico pode mudar no decorrer do percurso. Certo ou errado, galera? Não só pode, como deve. Imagina, você faz um planejamento de vida para os próximos 5 anos. O que garante que tudo que você colocou no papel, tudo que você planejou vai acontecer? Pior ainda para uma empresa. Eu coloco lá para a minha empresa o planejamento em 5 anos de ser o maior da América Latina. Em 5 anos. Meus concorrentes vão ficar quietos? E se vem uma outra pandemia mundial? E se vem uma crise? Então, todo planejamento estratégico, ele é flexível. Ele pode mudar e deve mudar. Então, nesse caso, questão correta. Mas percebe, o Sebrasp ama enfeitar o pavão. Parece que os autores das questões amam mostrar que dominam a língua portuguesa fluentemente. Então, para isso, você também precisa dominar, né? Outra, ó, o planejamento estratégico pode ser entendido tanto como uma ferramenta, quanto como um processo, por meio do qual uma organização elabora suas estratégias. E aí, galera? Olha só, o planejamento estratégico é tanto uma ferramenta quanto um processo? Para pensar. O que é uma ferramenta? Falando na prática mesmo, uma chave de fenda, um martelo. Uma ferramenta não é algo que você pega e manuseia. Então, o planejamento estratégico é algo que você manuseia? É papel. E não tem ali o passo a passo da organização do que ela pretende atingir durante um certo tempo? Então, o planejamento é ferramenta. Agora, o planejamento é processo? Bom, lembra que eu falei agora há pouco o que é gestão de processos? Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores cujas fronteiras devem ser respeitadas, gerando outputs que proporcionarão feedbacks que devem causar retroalimentação, com risco de causar pseudo-retroalimentação. Em resumo, passo a passo para executar uma tarefa. O planejamento estratégico mostra um passo a passo? Também. Então, ele é tanto ferramenta quanto processo. Nesse caso, questão correta. Beleza, meu povo? Olha só, tem muito mais coisa para explicar para vocês, mas, infelizmente, 1 hora é pouquíssimo tempo. Você quer saber mais sobre... Vamos lá, eu quero saber de vocês o seguinte. Só nesse tempinho que a gente está aqui junto, já aprendeu alguma coisa? Que você não vai esquecer mais? Eu espero que a definição de gestão de processos, você não esqueça do exemplo do bolo, tá? Eu vou te dar um outro exemplo de gestão de processos que você não vai esquecer. É um exemplo meio nojento, tá? Mas você não vai esquecer, não. Vamos lá, você está com fome. Então, o que você faz? Você vai comer. Então, a comida são os inputs, a entrada do processo. Colocou a comida na boca, mastigou, deglutiu, engoliu, esôfago, enfim, até chegar no estômago. Elementos transformadores. Você percebe que a cada elemento transformador tem uma fronteira. Tem um momento que acaba o esôfago, começa o estômago. Beleza, lá no estômago digeriu, tal, foi pro intestino. Intestino grosso, intestino delgado, enfim. E lá, essa comida está se transformando. Elementos transformadores. Até que vai chegar um momento que você vai ter que ir ao banheiro. E tá ali a saída do processo. Eu não vou falar o nome da saída do processo, você já sabe. Essa saída do processo pode gerar um feedback. E esse feedback, óbvio, pode ser útil no sentido, a minha alimentação não está com qualidade, não. Eu tenho que mudar a qualidade da minha alimentação. Tá vendo? Gestão de processo. Conjunto de inputs que passarão por elementos transformadores, cujas fronteiras têm que ser respeitadas, gerando outputs que proporcionarão feedbacks. Agora você não esquece mais. Eu sei que o exemplo foi nojento. Galera, é isso. É com essa alegria, com essa vontade, com essa empolgação que eu explico as matérias de administração aqui no NUS. Estou te aguardando o mais rápido possível. Faz sua matrícula logo. Eu já entrei em sala de aula ontem. Já começou ontem no presencial. No online, já tem várias aulas disponíveis e outras que estão sendo gravadas nesses dias para a gente já concluir o curso rapidamente. Se você é um daqueles que pensa assim, mas do zero, será que dá tempo? Galera, hoje, no dia que essa live está sendo gravada, ainda falta um pouco mais de 3 meses para a prova. Para de desculpa esfarrapada na sua vida. Não vai dar tempo. É muita coisa. Eu sou marinheiro de primeira viagem. Eu nunca vi isso. Para de... Vem logo, vem aqui pro NUS.
para de aiaiá. Eu aprendi uma palavra aqui em Recife, eu aprendi várias palavras aqui em Recife, né, já que eu não nasci aqui. E uma delas foi recente, né? Me chamaram de tabacudo em sala de aula. Eu não sabia se estavam me xingando, se estavam elogiando. Depois eu fui descobrir o que é tabacudo, né? Não é nem tanto um xingamento, né? Mas deixa de ser tabacudo, faz a matrícula logo e começa logo esse curso, que a gente está aqui para te ensinar. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, dessa nossa live. E vem logo, vem logo, vem logo. Estou te esperando, seja em sala de aula, seja no presencial. Vem logo. Batendo aqui mais o olho. Ana Cleide, muito produtiva a sua live. Obrigado, Ana. Beijo, espero que todos vocês tenham gostado. Fui, até mais, gente. Tchau, até mais.